Olá, tudo bem com você? Meu nome é Fábio Henrique, eu sou professor titular de Química e Fertilidade do Solo da UFESA, Universidade Federal Rural do Semiárido. Este é mais um vídeo do nosso canal e hoje vamos falar para vocês a respeito do enxofre na planta. O enxofre ele é considerado macronutriente secundário porque ele é utilizado em pequenas doses nas adubações juntamente com cálcio e magnésio. Então, enxofre, cálcio e magnésio são considerados macronutrientes secundários, porém, eles são igualmente importantes e essenciais às plantas quando comparado aos macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Essa designação de secundário é apenas no sentido de que o enxofre é utilizado em menores doses ou em pequenas doses nas adubações. O nitrogênio, fósforo e potássio, que são macronutrientes primários, são utilizados em grandes doses nas adubações. E por falar em adubação com enxofre, embora este elemento químico seja um nutriente, seja um elemento essencial às plantas, antigamente os agricultores não se preocupavam muito em adubar as culturas com enxofre, podendo ser apontados os seguintes motivos. Primeiro, as próprias culturas exigem pouco enxofre. A maioria das culturas tem a sua demanda suprida com aplicações de 10 a 30 quilos por hectare de enxofre e muitas vezes os solos já continham essas quantidades que davam para atender às necessidades das culturas. Além disso, no passado, as culturas apresentavam baixas produtividades, causando pequenas exportações de enxofre dos solos e demandando pouco enxofre, porque quanto menor a produtividade de uma cultura, menor a demanda de nutrientes, e o contrário também é verdadeiro. Quanto maior a produtividade, maior a demanda de nutrientes. Hoje em dia, as nossas culturas apresentam produtividades elevadas, então elas demandam maiores quantidades de nutrientes, inclusive de enxofre. No passado, os agricultores não produziam várias safras por ano numa mesma área, como acontece muito hoje em dia. No passado, o agricultor utilizava o solo de maneira pouco intensiva, só produzia uma vez por ano numa área, às vezes deixava aquela área em pousio em determinado ano. Só que, hoje em dia, os agricultores eles utilizam o solo de uma maneira muito mais intensiva, onde ele produz 2, 3 safras por ano numa mesma área e assim o solo é bastante demandado em termos de suprimento de nutrientes para as plantas. Então, numa condição dessa, de utilização intensiva do solo, há uma maior necessidade de aplicação de enxofre nas culturas. Mas no passado, como a utilização dos solos era pouco intensiva, então era mais raro o aparecimento de plantas com deficiência de enxofre. Outro fator de grande importância que explica a pequena preocupação dos agricultores do passado em adubar as culturas com enxofre é porque quando eles iam realizar a adubação nitrogenada e a adubação fosfatada, eles utilizavam adubos que continham enxofre na sua composição. Então, no passado, um dos adubos mais utilizados para suprir nitrogênio para as culturas era o sulfato de amônio. E o sulfato de amônio ele tem 22% de enxofre. Aliás, o sulfato de amônio tem mais enxofre do que nitrogênio. E assim, quando eles supriam as necessidades de nitrogênio das plantas por meio da adubação com sulfato de amônio, automaticamente eles estavam fornecendo muito mais enxofre do que as plantas precisavam. Da mesma forma, quando eles iam fornecer o adubo fosfatado, o fósforo para as culturas, eles utilizavam muito o superfosfato simples, que é um adubo que contém 10% de enxofre. Ao contrário do superfosfato triplo e ao contrário do MAP, o que não tem enxofre na sua composição, o super simples tem enxofre. Então, quando eles iam fazer adubação fosfatada usando o super simples, eles também estavam fornecendo bastante enxofre para as culturas.
Então, nesse contexto, não aparecia plantas com deficiência de enxofre. Só que, nos dias atuais, há uma tendência maior dos agricultores utilizarem adubos mais concentrados. O sulfato de amônio tem sido bastante substituído pela ureia, que não contém enxofre, e o superfosfato simples tem sido bastante substituído pelo MAP ou pelo superfosfato triplo, que também não contém enxofre. As principais funções do enxofre nas plantas. As funções do enxofre estão muito relacionadas com as do fósforo, mas principalmente com as de nitrogênio. O enxofre e o nitrogênio caminham junto dentro da planta. O metabolismo do enxofre e do nitrogênio estão muito relacionados entre si. E em condições de campo, o suprimento adequado de enxofre para as plantas potencializa as respostas das culturas às adubações com nitrogênio e com enxofre. Então existe aí uma interação positiva entre enxofre e nitrogênio e entre enxofre e fósforo. Embora o nitrogênio e o fósforo sejam os nutrientes utilizados aí em maiores doses nas culturas, nós não podemos esquecer que a resposta da planta à adubação nitrogenada depende do suprimento de enxofre e a resposta das plantas à adubação fosfatada também depende do suprimento de enxofre para as culturas. Então, o agricultor precisa se preocupar também com os níveis de enxofre no solo. Cerca de 90% do enxofre da planta se encontra nas estruturas das proteínas, visto que o enxofre participa da composição dos aminoácidos metionina e cisteína. Aproximadamente 20 aminoácidos formam as proteínas, e desses 20 aminoácidos que formam as proteínas, tem 2 aminoácidos que contêm enxofre na sua composição. Um deles é a metionina, que é um aminoácido essencial e, portanto, não sintetizado pelo nosso organismo, e a cisteína também é um aminoácido que faz parte das proteínas, mas ele não é essencial, ele pode ser sintetizado no organismo, mas ambos contêm enxofre na sua composição. Na planta, o enxofre faz parte de uma molécula de extrema importância para o metabolismo das plantas, que é a ferredoxina. Essa molécula, ferredoxina, ela contém não somente o ferro, mas também o enxofre. E ela é muito importante nas reações de transferência de elétrons na fotossíntese. Então, o enxofre tem influência na fotossíntese porque ele participa da molécula da ferredoxina. Também a ferredoxina, ela participa da assimilação do nitrogênio. As plantas absorvem nitrogênio, principalmente na forma de nitrato, mas também absorvem na forma de amônio. E esse nitrato que é absorvido pelas raízes, quando chega dentro da planta, ele tem que ser reduzido e incorporado aos compostos orgânicos. A gente chama isso de assimilação de nitrogênio. Então, a ferredoxina, que contém enxofre, ela atua na ação da enzima nitrito redutase, que vai reduzir o nitrito a amônio, como também a ferredoxina atua na enzima glutamato sintase, ou GOGAT. Então, o enxofre é muito importante na assimilação do nitrogênio, no metabolismo do nitrogênio, como nós já falamos inicialmente. O enxofre também, por participar da ferredoxina, e esta, por sua vez, atua na enzima nitrogenase, também o enxofre é importante para a fixação biológica de nitrogênio. A ferredoxina também participa da atuação da enzima nitrogenase, que é fundamental para a fixação biológica de nitrogênio. O enxofre também faz parte das vitaminas tiamina e biotina. A tiamina é a vitamina B1 e a biotina a vitamina B7 ou vitamina H. O enxofre ele faz parte de outra molécula essencial na planta, que é a coenzima A. Ele faz parte da coenzima A,
que é uma molécula fundamental no ciclo de Krebs, na respiração, no processo de oxidação do carbono da glicose para formação de CO2 e energia. Então, no processo de respiração, a coenzima A é fundamental, é essencial, e o enxofre faz parte desta molécula. O enxofre também faz parte de compostos que dão os odores e sabores característicos do alho, da cebola e da mostarda. Todo mundo sabe que o alho e a cebola, eles exalam gases com um cheiro bastante forte, que é um cheiro causado, por substâncias que contêm enxofre na sua composição. E aquele gosto característico da mostarda também se deve a compostos que contêm enxofre. O enxofre também compõe várias enzimas proteolíticas, enzimas que degradam proteínas, que conferem sabor específico às frutas, tais como a papaína do mamão e a bromelina do abacaxi. Todo mundo sabe que a papaína do mamão e a bromelina do abacaxi são enzimas proteolíticas que ajudam na digestão de proteínas, de carnes, e o enxofre faz parte dessas enzimas. Além do mais, o enxofre também exerce influência na extensibilidade da massa de trigo e, consequentemente, na qualidade da panificação. Então, é muito importante aí a qualidade da farinha de trigo, o potencial dela para a utilização nas padarias, na panificação, depende também do enxofre. Plantas de trigo com deficiências de enxofre vão produzir grãos de trigo que não vão ter aí um bom rendimento, uma boa qualidade de farinha na panificação. Os sintomas de deficiência de enxofre nas plantas. Ao contrário do nitrogênio, que é móvel na planta, o enxofre ele não é móvel na planta. Quando a gente fala de mobilidade na planta, nos referimos à mobilidade no floema, na retranslocação interna do nutriente. Então, os sintomas de deficiência de enxofre, o sintoma característico é a clorose, como também o sintoma de deficiência de nitrogênio característico é a clorose, só que no caso do enxofre, essa clorose aparece primeiramente e principalmente nas folhas mais novas, nas partes apicais das plantas, nos ramos em crescimento. No caso do nitrogênio, a clorose ocorre primeiramente e principalmente nas folhas mais velhas, e no caso do enxofre, ocorre primeiramente e principalmente nas folhas mais novas. E os sintomas de deficiência de enxofre ocorrem principalmente naquelas plantas mais exigentes em enxofre, sobretudo se essas forem cultivadas em solos arenosos e pobres em matéria orgânica, que são aí duas condições de pobreza de enxofre no solo. Os solos arenosos são bastante lavados, lixiviados e pobres em matéria orgânica. Uma das grandes fontes de enxofre para as plantas é a matéria orgânica do solo, os resíduos orgânicos do solo. Aqui nós temos uma foto do milho, da cultura do milho, com sintoma de deficiência de enxofre, caracterizado aqui por essa clorose. As folhas apicais, as folhas mais novas, perdem a cor verde característica, ficando um pouco desbotada, um verde claro. Com o avançado sintoma, essas folhas vão ficar amareladas. Nesta outra foto aqui é a cultura da soja, uma parcela onde as plantas estão com deficiência de enxofre, revelando aí a clorose ou amarelecimento de folhas mais novas, de folhas mais jovens. Esta outra foto aqui é da cultura do sorgo, evidenciando aqui a clorose nas folhas mais novas, nessas folhas apicais, enquanto que as folhas mais velhas, elas estão com verde normal. Então, o sintoma é muito parecido com o nitrogênio, com a diferença de que, no caso do nitrogênio, a clorose é nas folhas mais velhas e, no caso do enxofre, a clorose é nas folhas mais novas. Nesta outra foto, temos aí a cultura do algodão, com folhas mais novas,
perdendo a cor verde característica, já evidenciando uma certa clorose nessas folhas mais novas. Em relação ao transporte de enxofre na solução do solo, os solos aerados, que compõem aí a grande maioria dos solos cultivados, o enxofre ocorre na forma oxidada de sulfato, que é bastante móvel no solo. Nos solos com drenagem deficiente, em solos em condições anaeróbicas, o enxofre ocorre na forma de sulfetos e de sulfitos. Mas nos solos aerados, que representa aí a maioria dos solos cultivados na agricultura, nós temos o enxofre na forma de sulfato, é um ânion bivalente e tem bastante mobilidade no solo, até mesmo porque no solo temos excesso de cargas negativas que exercem força de repulsão sobre este sulfato e assim ele não é adsorvido ao solo. O sulfato só é adsorvido em solos muito argilosos e muito ricos em óxidos de ferro e de alumínio. Nessa condição de solo muito argiloso e muito rico em óxido de ferro e alumínio, então há adsorção de sulfato a esses óxidos de ferro e alumínio, mas mesmo assim ainda há uma boa mobilidade de enxofre no solo. O mecanismo predominante de transporte de sulfato na solução do solo em direção às raízes é o fluxo de massa. Quanto maior a quantidade de água transpirada pela planta e quanto maior a concentração de sulfato na solução do solo, maior é a contribuição do fluxo de massa. Outra coisa importante é que o excesso de cloreto na solução do solo pode afetar a absorção de sulfato pelas raízes. Tem uma competição, o cloreto é um ânion, o sulfato também um ânion e pode esse excesso de cloreto afetar a absorção de sulfato pelas plantas, principalmente em solos intensamente adubados com doses elevadas de cloreto de potássio, como muitas vezes ocorre com a cultura da bananeira. A cultura da bananeira é a cultura que mais exige potássio e é muito comum se aplicar doses muito elevadas de cloreto de potássio na cultura da bananeira. Então, em solos cultivados com bananeiras e adubados intensamente com cloreto de potássio, são solos que contêm muito cloreto e esse cloreto ele pode dificultar a absorção de sulfato. Então, nesse contexto, o agricultor precisa se preocupar um pouco mais em relação ao enxofre para não deixar que a planta tenha problemas de deficiência de enxofre. Então, pessoal, era isso que tínhamos para falar com vocês a respeito do enxofre na planta. Se você gostou desse vídeo, curta este vídeo, comente, deixe o seu comentário, a sua pergunta, a sua colocação aqui nos comentários. Compartilhe este vídeo com pessoas que têm interesse neste assunto e se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar mais o nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.